Amém? Você está preparado para a palavra de Deus? Queridos, põe para mim, todos os anos, segura um pouquinho, todos os anos, o Senhor nos dá um tema para o ano. Não é assim, eu acho, não, eu vou orar, buscando para o ano um tema. Por exemplo, no ano de 2024, nosso ano era o ano do domínio próprio. Quantos lembram disso? E a gente foi provado no domínio próprio, irmão. Meu Jesus amado. Esse ano agora foi o ano do servo por amor, onde nós aprendemos a servir. Hoje à tarde estávamos aqui com uma equipe, pastor Carlos com uma galera lavando a igreja, outros decorando, outros lá assando o porco que nós vamos comer daqui a pouco. E isso é muito legal, é servir por amor. E eu comecei a buscar de Deus um tema para o ano de 2026, sobre qual direção, sobre qual palavra nós caminharíamos. Então eu estou pregando uma noite aqui e eu começo a olhar, e eu falei sobre isso, eu vejo um terreno vazio, e daqui a pouco eu vejo esse terreno cheio de frutos, cheio de árvores com frutos. E eu comecei a perguntar a Deus, o que é isso? Bom, antes era só uma terra vazia, sem nada. Depois a terra com frutos, e fruto para mim, o Senhor começou a ministrar no meu coração, falou, fruto fala de testemunho. Aquilo que as pessoas veem, aquilo que as pessoas provam da sua vida, isso é testemunho. Então nasceu no meu coração para 2026 o ano do testemunho, glória a Deus. Vou falar de novo para você se empolgar comigo, eu vou explicar o ano do testemunho. Mas o ano do testemunho será nos dois sentidos da palavra. Porque o primeiro sentido, que faz sentido para mim, é que não tem como dar testemunho sem ser testemunho. Porque falar daquilo que eu não vivo não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Porque no reino de Deus não funciona assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. No reino de Deus nós testemunhamos primeiramente com a nossa vida. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, nós somos o Evangelho pregado às pessoas que estão à nossa volta. Francisco de Assis tem uma frase que ele diz assim, em todo tempo pregue o Evangelho, se for preciso, use palavras. Porque pregar com a vida. Então o primeiro sentido, é esse ser testemunho. Mas o segundo sentido também é contar testemunhos. Voltar a falar das maravilhas de Deus para as outras pessoas. A igreja parou de contar as maravilhas de Deus no trabalho. Eu lembro que nós chegávamos empolgados no trabalho para contar na segunda-feira o que Deus tinha feito no domingo à noite. A palavra que tinha sido pregada, o que tinha sido falado naquele dia. E isso a igreja de um tempo para cá parou. Por que parou? Porque a igreja se misturou demais com política, se misturou demais com essa teologia coaching. Nada contra ser coaching, mas cada coisa tem o seu lugar. No púlpito, para mim, não é lugar de política, não é lugar de coaching. No púlpito, para mim, é lugar da palavra de Deus, aleluia, inerrante. Só que por causa dessas muitas misturas, a igreja foi parando de testemunhar. Eu lembro que você falava perto de um crente antigamente, eu estou com uma dor, ele falou, vou deixar eu orar por você? Rapaz, as coisas não estão bem lá em casa, posso fazer um convite para você? Pode? Você quer ir na minha igreja comigo domingo? As coisas vão melhorar. Só que a igreja parou de fazer essas coisas. Então o ano do testemunho é o ano de ser e contar. Diga comigo, ser e contar. Mas diga com mais fé, não com esse jeito de quem está com fome. Diga com mais fé, ser e contar. Abre para mim Evangelho de Mateus 5,16.
os dois textos bases da palavra dessa noite. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O outro texto, Salmo 66, 16. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, no nome poderoso de Jesus, quero te agradecer pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco através da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então, minha gente. Glória a Deus. Nós estamos entrando em um tempo, queridos, em que Deus não quer apenas vozes falando, mas Ele quer vidas brilhando, que é diferente. Muita gente deixou de crer em Deus porque se levantou uma geração que só era boa de falar. E tem gente eloquente por aí, irmão. Tem gente que prega que é uma maravilha. Tem gente que fala que você chora ouvindo falar. Mas a vida não conecta com aquilo que a pessoa fala. E quando a vida não conecta, quando a vida não brilha, não gera transformação na vida dos outros. Porque as pessoas não querem ser parecidos com o que você fala. Elas querem ser parecidas com aquilo que você é. Com aquilo que a sua vida está contando. E isso é testemunho. Testemunho não começa na boca. Testemunho começa na vida. Tem gente às vezes que vem pedir: pastor, posso dar um testemunho? Mas do quê? Teve um irmão que me ligou um dia: não vem na igreja, irmão, não vem na igreja. E aí falou para mim assim: pastor, posso ir aí dar um testemunho? Eu falei: não. Ah, você é o dono da igreja? Eu falei: não também, mas lá você não vai testemunhar. Por quê? Porque estava ontem usando droga na biqueira e hoje querendo testemunhar na igreja. Como é que pode? Não faz sentido isso. Porque testemunho não é só aquilo que se conta, é aquilo que se vive. Isso é testemunho que faz a diferença. E nós precisamos ser essa igreja que tem um testemunho que começa na vida. Muitos querem contar o que Deus fez, mas poucos estão dispostos a ser o que Deus quer. Ah, meu Deus. Muitos querem contar o que Deus fez, mas poucos estão dispostos a ser o que Deus quer. 2026 será o ano do testemunho, o ano de ser e também contar, mas ser para contar. Glória a Deus. É isso. E sabe, queridos, existe um chamado de Deus para ser. O texto de Mateus que nós lemos, 5,16, a Bíblia diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Jesus não disse: faça barulho. Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, que as pessoas vejam em você. Luz não faz esforço para aparecer, meu irmão. Luz não faz esforço para aparecer. Aonde a luz chega, as trevas desaparecem. Agora, a gente fica, sabe, querendo às vezes orar: ai Deus, muda o ambiente, Senhor. Quando na realidade, a luz para fazer isso precisa estar dentro de nós. Nós é que transformamos os ambientes pelos quais nós passamos. Ai pastor, eu vou sair do meu trabalho, pastor, porque só tem eu crente naquele lugar. Meu irmão um dia veio falar isso para mim, e eu falei: então, meu irmão, vamos pensar aqui nós dois. Ela: vamos, pastor. A única luz que tem lá dentro quer se apagar? Faz sentido?
Não, você precisa ficar lá e continuar fazendo a diferença. Por quê? Porque eu vejo os cristãos como a lua. O que é a lua? A lua não tem luz própria, mas foi criada para brilhar a luz de alguém em meio às trevas. Aleluia! E nós brilhamos a luz de Deus em lugares que precisam da luz de Deus. Então, é um chamado para brilhar. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. O maior testemunho não é o que eu explico. O maior testemunho é o que a minha vida revela. É o que a minha vida conta. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? O que tua vida está contando a respeito da tua história? O brilho vem de dentro, não vem do microfone, não vem do altar, do palco. O brilho vem de dentro de nós. Jesus falava de caráter, de integridade, de coerência entre fé e vida, entre fé e prática. Precisa existir uma coerência. E eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Eu não sei se você já tem reparado isso, mas eu, como ando em muitos lugares aí, eu vejo muito disso. Como eu vou pregar em muitas igrejas por aí, o que está faltando de coerência entre fé e prática é indescritível. Um pastor me chamou para pregar, falou assim: pastor, só não liga que o meu povo não é acostumado a chegar no horário. Eu falei: não, irmão, tudo certo. O horário que você me der para pregar, se tiver 2 pessoas, eu vou pregar. Está tudo certo. Ele me passou o banner com o horário de culto, 20 horas. Sabe que horas o culto começou? 8:50. Sabe o que eu falei para ele? Sabe por que teu povo não chega no horário? Porque você não tem compromisso com o relógio. Se você tivesse, o povo começava a acostumar a chegar. Porque as pessoas vêm, as pessoas fazem. Quando a fé não está coerente com a prática, o discurso não está coerente com a vida, e está cheio de gente assim hoje. A igreja da nossa geração virou uma piada aí fora. Por quê? Porque está cheio de gente que fala, mas não vive. Tem gente que fala de Cristo no culto, mas nega Cristo no casamento. Eita, passa a lixa nele, aleluia. Tem gente que fala de Cristo no culto, mas nega Cristo no trabalho. Tem gente que fala de Cristo no culto, mas nega Cristo quando está curtindo foto dos outros no Instagram. Oh, Jesus! Oh, meu irmão! Deixa para lá, pastor, nem fala sobre isso. Não é perfeição que Deus exige. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus não exige perfeição de você, mas Ele espera a sua rendição, que você se renda a Ele. Senhor, eu me rendo, eu me rendo ao Senhor. A luz aponta para Deus e não para nós, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. A luz que emana da nossa vida precisa apontar para Deus e não para nós. Se a vida está apontando só para você, não é testemunho que você está dando. Agora, se a sua vida está apontando para Deus, é o evangelho vivo que você está vivendo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Porque a sua vida precisa glorificar ao Senhor. Sabe, deixa eu fazer umas perguntas aqui. Como você reage quando você é contrariado? Quer conhecer alguém? Diga não para ela. Quer conhecer mais ainda? Dê um pouquinho de poder e depois tire o poder.
O machado. Uma chave. Uma chave? Dá uma chave na mão. Entendi. Quantas vezes a gente vê em comunidade, o pastor Carlos, o pastor Cristiano fazem bem isso, o cara está lá, às vezes o cara é o cozinha, e o cara é um bom cozinha, mas para dar uma tratada, às vezes o pastor tira da cozinha, dá 3 dias o cara vai embora, porque não aguenta ser contrariado. A segunda pergunta é: como você trata quem não pode te devolver nada? Como você trata quem não pode te devolver nada? E a terceira pergunta é: como você se comporta quando ninguém está vendo? Um dia um homem, um pensador, ele definiu o caráter como aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Isso é caráter. Faz sentido para você? Quem você é quando ninguém está vendo? Existe um perigo de contar sem ser. E aqui me permita um pouquinho nos confrontar, eu digo nos porque eu me incluo, nos confrontar um pouquinho, mas com amor. Palavra sem vida gera descrédito. Pessoas não rejeitam a Cristo. Você sabia que pessoas não rejeitam a Cristo? Elas rejeitam as versões de Cristo que as pessoas sem vida estão contando. Está conseguindo entender isso ou não? As pessoas, um dia o pastor Zermílio falou algo que me chamou demais a atenção, porque a gente quer montar estratégia para encher a igreja. Então faz isso, faz aquilo, e dá o nome, e o outro, e fala do dinheiro, e dá não sei o que, e faz isso, e cheio de estratégia para encher a igreja. E o apóstolo Zermílio disse um dia: ei, você quer encher a tua igreja? Atrai a presença de Deus para lá, porque as pessoas têm fome e sede dele, e aonde ele estiver elas vão. Aleluia. Aleluia. Só que, então as pessoas não rejeitam a Cristo, elas têm rejeitado por aí as várias versões de Cristo apresentadas por quem não vive Cristo. E quem não vive Cristo sempre vai procurar a sua própria versão para definir Cristo. E aí vem a teologia da igreja do véu. E daí vem a teologia que na igreja só pode ser isso, se não pode usar boné. E daí na igreja a teologia que só pode isso se você for dizimista, só pode aquilo, só pode cear se você tiver carteirinha de membro. Essas coisas não são para a carteirinha de membro de uma igreja, são para os membros do corpo de Cristo na terra. Aleluia. Mas vão se contando várias versões por pessoas que não vivem. Quando a vida não confirma, o testemunho perde autoridade. Romanos 2:24. Sabe o que diz? Que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Sabe o que o mundo lê? O mundo não lê versículos, o mundo lê atitudes. O mundo lê atitudes e não versículos. O mundo não conhece a Bíblia, mas o mundo sabe muito bem o que é hipocrisia. O mundo sabe muito bem o que é arrogância espiritual. E o mundo conhece muito bem o que é falta de amor. A maior pregação que muitos vão ouvir é a sua reação nos dias difíceis da sua vida. Como você reage quando a vida te espreme? Ei, meu Deus. Como você reage quando a vida te espreme? No processo do óleo da azeitona, irmãos,
Não sei se você sabe, mas a azeitona precisa ser esmagada para que saia óleo dela. E quanto mais esmagada a azeitona é, mais puro o óleo vai se tornando. Agora tem gente, irmãos, que quando espreme só sai dela coisa azeda. Só sai dela lamentação, reclamação. O que o mundo está lendo, a pregação que o mundo está ouvindo, é a sua reação em dias difíceis. Pergunta para mim se eu tenho dias difíceis. Pergunta, pastor, você tem dias difíceis? Irmão, eu sou casado, irmão. Só isso já explica tudo, amém? Vamos orar para encerrar esse culto. Glória a Deus. Irmão, a gente tem dia difícil, claro que tem conta para pagar. E eu vou dizer uma coisa. Ai, pastor, mas eu queria ter a vida que o pastor tem. Irmão, de verdade. De verdade, irmão. Tem dias que eu tenho saudade de algumas coisas que eu já vivi. Porque vai aumentando o tamanho do pinheiro, a força do vento vai aumentando junto. Antigamente eu era responsável por mim. Aí daqui a pouco você tem um funcionário, você é responsável por você e por ele. Por você, por ele e pela casa dele. E daqui a pouco você tem mais um, aí é mais uma casa, mais uma família. E vai aumentando as responsabilidades. Eu tenho dificuldade, irmãos. Mas você nunca vai me ouvir. Você nunca vai ver uma reação fora da palavra de Deus nos momentos difíceis. Porque o momento não me define, o que me define é a presença de Deus na minha vida, aleluia. Agora, para você entender que também existe um poder de contar os testemunhos. Salmista Davi, Salmo 66, 16, ele diz: sentem aqui, e eu vos contarei o que Deus tem feito à minha alma. Davi não ficou em silêncio, ele viveu experiências profundas, mas também contou as experiências que teve. Testemunho contado é algo que gera fé no coração das pessoas. Você já ouviu falar que testemunho edifica a fé? Testemunho tem esse poder. Quando você conta um testemunho para alguém, tem o poder de ativar a fé dessa pessoa. Então nós precisamos voltar a falar. Apocalipse 12, 11 diz assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Sabe o que é o testemunho? O testemunho não é a exaltação do problema. Testemunho não é você exaltar um problema. Testemunho é você exaltar a Deus que resolveu o problema. Isso é testemunho. É exaltar a Deus que resolveu o problema. Eu posso contar testemunho por você hoje. Pastor, eu não tenho testemunho para contar. Não, você está aqui, meu irmão. Em 2020 nós passamos por uma pandemia, tem gente que ficou para trás, você está aqui. Tem testemunho para contar, aleluia. Mas você precisa declarar isso para a vida de outras pessoas. O ano do testemunho é isso. É de ser e começar a contar para as pessoas: olha o que Deus fez comigo, aleluia. Olha o que Deus fez na minha vida. Testemunho não é fofoca espiritual, não é autopromoção, é glorificar a Deus em tudo que estamos fazendo. Testemunho não diz: olha quem eu sou. Testemunho diz: olha quem Deus é, aleluia. Glória a Deus por isso. Quando contamos testemunhos, nós fortalecemos a fé dos irmãos.
Você sabia que alguém está sobrevivendo hoje porque ouviu falar da sua história? Pastor Cristiano, tem os meninos aqui que estão porque ouviram a história dele. Pastor Carlos, tem meninos ali com ele que estão aqui porque ouviram a história dele. Tem pessoas que estão aqui porque ouviram a minha história. E pessoas vão encontrar a luz e ao Senhor por causa da sua história também. Aleluia! Meu Deus do céu! O que Deus fez em você não pode terminar em você. Agora, é necessário existir o equilíbrio. Ser e contar. Isso é o equilíbrio do reino. Isso é a chave do reino de Deus. Ser e contar. Só contar sem ser, sabe o que é? Religiosidade. Diga comigo, religiosidade. Agora, só ser sem contar é omissão. Tem gente que é omisso, ele é, mas não conta para ninguém. Ele vive milagres, mas não conta, não edifica a fé, isso aí é omissão. O equilíbrio do reino é você ser, porque isso não é religiosidade, mas você também contar, porque isso não é omissão, é ser e contar. Isso é testemunho vivo. Primeiro a vida fala, depois a boca confirma. Primeiro a vida fala, depois a boca confirma. Você já conheceu pessoas que ela não precisa nem te falar nada, você já sabe a vida que ela tem? Tem gente que a gente conhece às vezes, fala, esse cara é um homem de Deus. Você já viu ele pregando? Nem precisa. Porque a vida do camarada exala Cristo. Ele cumprimenta, ele dá bom dia. Ele dá paz do Senhor para os irmãos, ele sorri. Eu conheço gente que a vida, se eu tivesse vivendo a vida que a pessoa estava vivendo, eu estava chorando. Aí você chega para a pessoa, ela, paz do Senhor, pastor, você está bem? Pô, meu irmão, eu estou bem, graças a Deus. E você, irmão, pastor? Só vitória, pastor. Só que você sabe que a vida do irmão está uma dificuldade. Mas como imagina no seu coração, assim ele é, diz a Bíblia. Como imagina no seu coração, assim ele é. Quem é você nessa história, meu irmão? Quem é você nessa história? A vida é o palco, as palavras são o microfone, queridos. 2026 é um ano do testemunho. Eu quero declarar profeticamente, sem nenhum exagero nessa noite, para 2026 na sua vida, testemunhos de restauração em nome de Jesus. Eu quero declarar, e eu se fosse você iria recebendo agora, testemunhos no seu casamento em nome de Jesus. Eu quero declarar testemunhos na sua mente em nome de Jesus. Eu quero declarar testemunhos de libertação sobre toda a igreja no nome de Jesus. Eu quero declarar testemunhos silenciosos e públicos em 2026, testemunhos de conquistas, de casas, de bênçãos, de vitórias, de carros, de restauração, de restituição. Aleluia! Mas eu quero que você repita comigo. Mas antes de Deus me dar histórias para contar, Ele vai ajustar a minha vida para viver. Conseguiu entender o que eu disse? Amém? Antes de Deus me dar histórias para contar, Ele vai ajustar a minha vida para viver. E eu quero começar